Olá, bem-vindo ao nosso encontro Ensina-nos a Orar, Senhor. Essa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Libertas com o objetivo de nos ajudar a pensar um pouco sobre o que é que a Bíblia nos ensina sobre oração e como nós podemos ter uma vida de oração prática, viva, que realmente nos aproxime de Deus. Eu queria começar essa conversa de hoje, inicial, lembrando o que a Confissão de Fé de Westminster, quando escreve ali o Catecismo Maior, e onde há a pergunta o que é oração, responde a essa questão. Os nossos irmãos de alguns séculos atrás formularam a seguinte sentença que nos ajuda a entender um pouco mais e um pouco melhor o que é uma vida de oração. Para eles, a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e reconhecimento das suas misericórdias. Oração é a direção daquele que é alcançado por Jesus, em nome de Jesus, em direção ao Senhor, para que os nossos corações se aproximem dele e para que ele escute as nossas súplicas e para que assim o reino toque a terra e o evangelho toque o chão e que as coisas do Senhor aconteçam. É importante nós pensarmos um pouco sobre o que é que tem movido as nossas vidas de oração. É muito comum que no meio de tanta coisa que acontece com a gente, tanta aflição, às vezes alguns problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, emocionais, é muito comum que nós aprendamos ou acabamos caindo na tentação de ter uma vida de oração onde Deus está ali apenas para ouvir os nossos problemas. Antes eu preciso que você entenda que Deus sim está interessado em todos os seus problemas, em todos os meus problemas, em todos os momentos de aflição que eu tenho e que você tem. Nunca você derramou uma lágrima que Deus não tenha estado ali ao seu lado ou que tenha agido em seu favor, mesmo que você não perceba, mesmo que eu não tenha percebido. Mas eu não consigo desfrutar de tudo que uma vida de oração tem a oferecer se eu encaro Deus apenas como um balcão de negócios ou um balcão de reclamações ou de solicitações que eu tenha a fazer. Uma boa forma de eu entender o poder que uma oração tem de fazer na vida de alguém é olhar para os motivos de oração que Paulo tinha quando orava pelas igrejas de quem ele cuidava à distância. E aqui eu separei um trecho curtinho lá de Efésios, no capítulo 1, quando Paulo fala um pouco para aqueles irmãos sobre como tem orado por eles. Eu queria que você ouvisse aí onde você está. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, e peço que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo escreve para uma igreja que enfrentava sérios problemas, que enfrentava alguns sofrimentos e até perseguição. E aqui ele diz que a sua oração acerca dessa igreja não era necessariamente que os seus problemas fossem resolvidos, mas era para que o seu coração fosse iluminado, para que ele pudesse realmente conhecer a Deus, a sua glória e o seu poder. Portanto, veja que Paulo ora para que as pessoas de quem ele cuidava pudessem conhecer ao Senhor. É esse o motivo que deve levar alguém em direção ao Pai. É esse o principal motivo que deveria nos levar a orar. Não somente apenas buscar e resolver os nossos problemas. Deus escuta as nossas súplicas, mas existe algo do conhecimento do Senhor e do relacionamento com o Pai que só pode ser obtido e descoberto por meio de uma vida de oração. E às vezes a gente acha que essa vida de oração precisa ser sempre comunitária, por meio das reuniões de oração, nas reuniões dos encontros de oração na igreja, compartilhando os pedidos de oração, instrumentos muito importantes na vida de qualquer comunidade de fé. Mas lembra que antes de ensinar o Pai Nosso, e aí é importante que quando você puder, daqui a pouco você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, antes de Jesus ensinar a sua oração, que é a oração do Pai Nosso, ou a oração do Senhor, como nós vamos chamar aqui nesses encontros, ele ensina como é uma vida de oração de alguém que ama ao Senhor, que ama a Deus. Essa pessoa não está preocupada em orar em público apenas. Ela não está preocupada apenas com palavras bonitas que vão ser ouvidas
por outras pessoas, mas ela é encorajada por Jesus a ter uma vida privativa de oração. Uma vida em que a sua espiritualidade é primeiro cultivada em portas fechadas, ali no seu quarto. Quando Jesus ensina isso, ele diz assim: quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. O que Jesus está ensinando aqui é sobre o risco que a gente tem todas as vezes que vai tentar desenvolver uma vida de oração, de assumir a oração como uma religião. Religião é tudo aquilo que eu faço e acho que porque eu faço, eu garanto algum direito diante de Deus ou acaba ocupando um lugar que Jesus deveria ocupar. Então, Jesus ensina que para alguém ter uma vida pública de oração eficiente e verdadeira, é necessário que ela comece na sua vida privada, na sua devocionalidade individual, que aqui é tipificada em alguém que se recolhe no seu quarto para orar e falar com Deus. E aqui ele diz, olha, tenta fazer isso da maneira que seja mais você possível. Não fica repetindo o que os outros dizem, não procura copiar outras pessoas, mas procura ter uma vida verdadeira com Deus, de oração e de intimidade com Deus. Então, quando você for começar a sua vida de oração, se você não começou ainda, não procure fazer igual às pessoas. Nós vamos até aqui sugerir alguns modelos de devocionalidade e de disciplina espiritual. Mas observe que nunca eu vou dizer a você o que você vai dizer. Eu vou orientar sobre como você pode conduzir o seu pensamento para que você tenha uma oração realmente profunda e eficiente. Mas as suas palavras é que devem estar presentes na oração. A sua vida com Deus é que deve transparecer nessa oração. São as suas súplicas, são os seus motivos de gratidão que fazem parte dessa oração. Então entenda que uma vida de oração é uma vida que envolve a oração individual e também a oração comunitária. Essa é uma conversa com Deus. Orar é falar com Deus. Só que não é uma conversa em que eu tomo a iniciativa. Isso é fundamental para que a gente entenda que é Deus quem toma a iniciativa desse diálogo. Deus se revela para nós por meio da sua palavra, que é apta para discernir o coração, é útil para ensinar e, inclusive, é útil para nos ensinar a orar. A palavra de Deus nos vem por meio das Escrituras. Por isso que quando eu oro, é importante que eu entenda que eu estou respondendo ao Senhor. Deus fala e eu respondo a sua revelação, a forma como Ele se revelou sobre como se manifesta na sua criação. E tudo o que Ele revelou está ali na sua palavra sagrada, nas Escrituras sagradas. Por isso é importante eu entender que a oração não está dissociado de Escritura, do conhecimento bíblico, do aprofundamento bíblico, porque a Bíblia é Deus falando. Agora, se a gente está falando de um solilóquio, de eu falar sozinho, de um monólogo, aí eu estou falando de outra coisa que não é oração. Oração é uma conversa, é uma dinâmica, onde eu escuto Deus e Deus me escuta. Queria que você entendesse isso também. Esse momento em que eu oro, geralmente eu sou levado a encerrar essa oração em nome de Jesus, baseada no ensinamento dos apóstolos. E isso não é uma mandinga, isso não é uma palavra mágica, isso não é uma expressão que funciona como um carimbo. O em nome de Jesus é para que eu lembre, para que vocês lembrem também, de que eu não tenho merecimento de estar naquela conversa. Eu não tenho motivos em mim mesmo para me aproximar de Deus, porque eu não tenho condições de estar diante de Deus. É somente por meio de Cristo, que veio a esse mundo sendo o próprio Deus, abriu mão de agir como Deus enquanto habitou entre nós, que se entregou em favor de nós, morreu naquela cruz, que pagou o preço dos nossos pecados. É somente por causa dele e por meio da graça, mediante a fé, que eu tenho acesso ao Pai. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Não é porque são palavras mágicas, mas é porque enquanto eu estou respondendo ao Senhor, enquanto eu estou envolvido nessa atividade espiritual de falar com Deus, eu preciso ter a mente humilhada e o coração livre da soberba, entendendo que é somente em nome de Jesus que eu tenho acesso ao Pai. É por isso que é bom sim, quando a gente ora, sempre incluir o em nome de Jesus quando a gente encerra, porque isso faz a gente lembrar, se a gente esqueceu, que é somente por causa dele que nós temos acesso ali ao Senhor. Quando você fala sobre oração, talvez agora você esteja se perguntando, então existe um jeito certo de orar? Queria dizer a você que não, que a oração errada
é aquela que não é feita. E ali a gente vai aprender no Novo Testamento que quando a gente não sabe orar, o próprio Espírito Santo de Deus traduz as nossas orações de forma que ela se torne aceitável. Isso também é graça. Mas você vai também descobrir nas Escrituras que existem orações infantis. O próprio Tiago escreve isso quando ele diz, olha, vocês oram e não recebem, porque vocês não recebem porque não pedem. Quando pedem, pedem errado. Então existem orações imaturas e infantis, mas existem as orações maduras, as orações robustas, como a oração do Jesus, quando ele ensina ali em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Portanto, é importante que a gente comece a orar. A gente vai aprendendo e aprofundando e amadurecendo por meio da prática. Não espere o dia que você vai acordar pronto e preparado para fazer orações bonitas em público. Queria que nesse primeiro encontro você saísse daqui, desse nosso ambiente virtual, desse papo virtual. E se você não sabe por onde começar, queria que a gente tivesse em mente ali a referência da oração do Senhor, para que você pudesse entender o que pode fazer parte da sua oração, para que ela seja um pouco mais amadurecida. Lembra que a oração de Jesus diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É importante se perceber que a oração do Senhor começa com um momento de adoração. Nós precisamos lembrar quem Deus é, que Deus não é alguém como nós, que Deus é um ser santo que habita os céus e que decidiu também habitar a terra e que decidiu habitar meu coração. Isso gera em mim temor, isso me faz lembrar quem Deus é e o privilégio que eu tenho de poder falar com Ele. Por isso que uma oração é sempre importante que nós tenhamos esse momento de adoração, de lembrar quem o Senhor é e a sua história de redenção, como Ele agiu na minha vida, os momentos em que Ele esteve presente comigo. Veja que uma oração também inclui súplicas. O Senhor quer ouvir as suas necessidades, Ele quer ouvir aquilo que se passa comigo, Ele quer ouvir os meus problemas, Ele quer agir em direção aos meus problemas, Ele quer atender sim os meus pedidos, Ele quer se envolver com a minha vida. Por isso que é importante sim que uma oração inclua um momento de súplica, os seus momentos de súplica. Porém, não esqueça nunca que nas orações que a gente faz, nós precisamos passar pelos momentos de confissão, quando nós reconhecemos que temos ofensas que cometemos, que erramos por ação ou por omissão, quando nós não amamos ao próximo ou deixamos de fazer o bem ao próximo, ou odiamos mesmo alguém, ou quando ferimos a santidade de Deus acima de todas as coisas. É importante ter um coração contrito e arrependido das faltas que nós cometemos. É isso que nos faz, sabe, dar aquela pausa e voltar e continuar a nossa jornada de caminhada com o Senhor. Da mesma forma, é importante agradecer, sabe, agradecer pelo pão nosso de cada dia, agradecer porque é do Senhor o poder, a honra e a glória e o reino, lembrar os motivos de gratidão, fazer o exercício de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, o que é que você está esperando para começar a orar? Esse é um momento importante, esse é um momento que você pode começar a fazer isso agora mesmo. Se você não sabe por onde começar, comece orando o Pai Nosso, pensando sobre cada uma dessas afirmações e como ela tem a ver com você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, o Senhor está nos céus e se faz presente na minha vida. O Senhor é tão grande e o Senhor é tão maravilhoso que eu gostaria de demonstrar com a minha vida como o Senhor é santo. E daí você pode fazer esse exercício por toda oração. E aí nós nos encontramos aqui daqui a uma semana para mais um encontro. Ensina-nos a orar, Senhor. Deus abençoe você e a sua família.